Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem, anote aí. Geração de Eli versus geração de Samuel. Ou ministério de Eli versus ministério de Samuel. Nós estamos pegando dois personagens bíblicos, Eli e Samuel. E nós vamos pensar, tirar características que marcaram o ministério de um e o ministério do outro. E se porventura você se identificar com características do ministério de Eli ou do ministério de Samuel, seja sensível à voz do Espírito de Deus dentro do teu espírito. E faça o que precisar ser feito aqui hoje à noite. Digam aleluia. Então vamos começar pelas características do ministério de Eli. Os irmãos lembram que Eli foi um sumo sacerdote que Deus levantou e que este homem recebeu uma grande promessa, uma promessa extraordinária. Deus havia dito a Eli que ele e a sua casa seriam sacerdotes perpetuamente. Não faltaria sacerdotes na descendência de Eli. Mas este homem transigiu, esse homem pisou em falso, esse homem cometeu muitos erros de ação e erros de omissão. E por isso Deus um dia levou um profeta a encontrá-lo e entregou para ele uma mensagem muito dura. Dentre outras coisas, Deus disse a Eli: na verdade, eu tinha dito que tu e a tua casa seriam sacerdotes perpetuamente diante de mim. Agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. E as consequências foram terríveis. E nós vamos ver o porquê aconteceu o que aconteceu. Primeira coisa, irmãos, que marca o ministério de Eli, ou a geração de Eli, é que Eli era um sumo sacerdote, era um pastor, era um líder da igreja, que não disciplinava os seus filhos. Ele fazia vistas grossas para os filhos biológicos e para os filhos espirituais e ministeriais. Dá uma olhadinha em 1 Samuel 2, 22 e 23. Eli não disciplinava os filhos. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Vejam os irmãos, os filhos de Eli, um chamava-se Ofni e o outro chamava-se Finéias. Eles eram também sacerdotes. O pai era o sumo
os filhos eram sacerdotes. Trazendo para a nossa linguagem, seus filhos eram líderes da igreja. Hófni e Finéias. Qual era o comportamento daqueles dois homens? O texto diz claramente, irmãos. As mulheres vinham para adorar a Deus. As mulheres vinham para fazer os seus sacrifícios ao Senhor. Vinha para o culto. E aqueles dois sacerdotes assediavam sexualmente as mulheres. E envolviam-se com elas. Sendo eles líderes. Sendo eles homens que o Senhor havia constituído para dirigir, para orientar, para conduzir o seu povo. E esse pecado era de conhecimento público. E o pai apenas dizia: filhos, filhos, não faz assim não. Deus não agrada disso não. E ficava apenas nisso. Ele não tomava uma atitude de disciplinar, uma atitude mais rigorosa. Eu tenho dito, e os irmãos sabem disso, pode ter disciplina sem amor, mas nunca haverá amor sem disciplina. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Só quem é bastardo que não recebe correção. Se a pessoa está fazendo coisa errada e não tem correção, com amor, com carinho, é porque aquela pessoa não ama de verdade e está deixando você se acabar. Mas quando há amor, há correção. E isso não só na área da sexualidade. Em qualquer área do comportamento humano. Um pastor, um líder, um discipulador, um líder de célula, um pai biológico, ele tem a responsabilidade. E Deus cobra na medida que ele delega autoridade. Então, o ministério de Eli, o primeiro passo é que ele não disciplinava. Ele botava panos quentes, sabe, irmãos? Ele fazia vistas grossas. Ele deixava como a coisa estava para ver como ia ficar. Nós não podemos ser assim. Outro comportamento terrível que identifica o sacerdócio de Eli ou o ministério de Eli. Seus filhos eram desonestos. Veja o verso que vai nos dizer quando o pessoal fazia suas ofertas, colocava no altar as suas ofertas, eles iam com garfo, tridente, até nos faz lembrar de alguma coisa, não é? Te lembra o quê? Quem é que usa um tridente? Ou pelo menos dentro do folclore, não que ele tenha um tridente na mão, mas dentro do folclore sempre o diabo aparece com tridente. E aquele Hófni e Finéias, quando o sacrifício estava no altar, a oferta estava sendo oferecida, eles iam com garfo tridente e apanhava a oferta para si. Tomava posse daquilo que era do Senhor. Eles até teriam direito de uma porção, mas eles queriam além do que lhes era de direito. O que a gente vai aprender aqui? Bota para mim esse texto lá, por favor. O que a gente vai aprender aqui, irmãos? Que havia na vida daqueles dois filhos de Eli desonestidade. Eles eram avarentos. Eles trabalhavam e tinham os olhos
voltado para o interesse pessoal e não para o reino. Será que a gente identifica pessoas com essas características hoje? Eu quero profetizar que aqui a gente não tem gente com essas marcas. Eu quero profetizar que a Casa da Bênção do Estado do Espírito Santo não tem gente com a identidade semelhante à do ministério de Eli. Mas por aí afora existem milhares e milhares de líderes que fazem o que Hófni e Finéias fizeram. Mete o garfo, mete a mão, e usa dos dons, e usa do ministério para tirar vantagem pessoal, para tirar o que o povo tem, de forma fraudulenta, de forma enganosa. Oferta de sacrifício no altar é bíblico. Fazer um voto diante de Deus é coisa sagrada. Entregar o dízimo do Senhor é um dever, com promessa. Mas o que a gente vê por aí também são pessoas, por isso que eu disse que essa mensagem não é para arrancar glória, mas é para levar reflexão. Hoje, a chamada igreja evangélica no Brasil está muito doente, porque você vê aí as igrejas da grande mídia, não é? O barulhão que se faz em torno do arrancar, do queimar na fogueira, tanta coisa, e as pessoas depois ficam decepcionadas, porque são induzidas a fazer algo, e que não foi Deus que ordenou, foi com intenção, muitas vezes, do pregador, de tirar vantagem, de tirar dinheiro do povo, e consumir esses recursos a seu bel prazer. Isso é grave, isso é pecado, isso afasta a glória de Deus da vida de alguém ou de uma igreja local. Nós precisamos estar atentos, porque tem muitos discípulos de Hófni e Finéias espalhados pelo Brasil e nos 4 cantos da terra. Outra característica que nós vamos encontrar: descendentes, gente que identifica com o ministério de Eli, não ouve seus pais. Olha esse texto, 1 Samuel 2:25. 1 Samuel 2:25. Coloca lá. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Deus queria matá-los. Misericórdia. O Senhor é longânimo. Nós vamos ver isso. Ele tem um ânimo longo, ele espera, ele dá tempo para que a pessoa tome atitude, para que a pessoa arrependa. E nesse espaço que o Senhor está dando para a pessoa pode pensar: Deus não está incomodando com o meu comportamento, Deus está até me abençoando. Eu pinto 7, eu faço e aconteço, e olha aí, tem gente na minha igreja, tem milagre na minha igreja, tem recurso financeiro na minha igreja. Cuidado, você que me acompanha, Deus lhe dá tempo. Deus disse à igreja de Pérgamo, lá tinha uma mulher chamada Jezabel. Não era Jezabel dos dias de Elias, mas era um espírito
uma outra personalidade que identificava com Jezabel e que induzia aquela igreja ao erro e que conduzia muitos à prostituição. E Jesus disse assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não se arrependeu, por isso será julgada. Então tome cuidado, irmãos. Não pense que porque você está fazendo e acontecendo aquilo que só Deus e você sabe, e que aparentemente a coisa está indo normal, não está não. Não confunda longanimidade com impunidade. Não confunda longanimidade de Deus com impunidade. Ele dá tempo. Escutou? Deus deu tempo para Hófni e Finéias, mas Deus depois julgou toda a casa de Eli. Então, a terceira característica é que gente que identifica com o ministério de Eli não ouve seus pais. Olha para cá, levante a cabeça. Essa questão é muito séria. Biologicamente, os filhos precisam ouvir, respeitar, honrar aqueles que são autoridades na sua família. Seu pai, sua mãe, são os melhores amigos que você tem. Sua família são os melhores amigos que você tem. Na hora da dificuldade, da perda, da luta, da enfermidade, de uma internação, de uma UTI, você observa que poucos são os amigos que chegam, mas a família está junto. Visitando a missionária Graça na UTI, visitando o Paulo Roberto na UTI, visitando o apóstolo Doriel de Oliveira várias vezes durante 4 meses que ele esteve na UTI. Eu tinha minha atenção despertada, porque quando eu ia passando pelos outros box, naquela extensa UTI lá de Brasília, lá de BH, e aqui também, eu reparava aqueles homens, mulheres moribundos, entre a vida e a morte, e você podia ver filhos, filhas, esposa, esposo, netos, netas, certamente agarradinho ali, até o último suspiro. Honre o teu pai e a tua mãe. Ouça o que a tua mãe e o teu pai biológico têm a lhe dizer, se você ainda tem a bênção de tê-los vivos. Mas aqui tem uma aplicação também espiritual. Hoje há uma geração que não ouve mais seus pastores. Pastor é pai. Hoje há uma geração que acha que o pastor está ultrapassado, está quadrado demais, está envelhecido nas suas ideias. Meu querido jovem, meu querido adolescente, líderes mais jovens que aqui estão, pare para ouvir o seu pastor. Não só ouvir, mas acatar. Não só acatar, mas obedecer e caminhar dentro da direção que o seu pai espiritual, que o seu pastor lhe dizer. Hófni e Finéias não ouvia o conselho do pai. Entrava por um ouvido, saía no outro. Isso é característica de pessoas que identificam com o ministério de Eli. E nós estamos, em nome de Jesus, vacinados contra esta ou este comportamento antibíblico. Seja sensível e tenha um coração para ouvir e para obedecer. Diga glória a Deus. Quinto lugar,
Os seguidores do ministério de Eli não ouvem mais a Deus. Quarto, não ouve mais a Deus. Levante a cabeça, olha para mim. Imagina um líder que não ouve mais a voz de Deus. Imagina um servo, uma serva de Deus que está desconectado. A sua oração não chega. Seu louvor, sua adoração bate no teto. E a presença, e a voz, e a revelação não vem mais àquela pessoa. Ófine e Finéias, Eli, não ouvia mais a Deus. Misericórdia. Perca tudo, mas não perca Deus. Porque tudo que você perder, você vai recuperar em dobro, como aconteceu com Jó. Mas se você perder Deus, perder a glória dele, a presença dele, a conexão com ele, você vai murchar, secar e morrer espiritualmente e até fisicamente. Olha o que esse texto diz. 1 Samuel 3, 17 e 18. Não ouviam mais a Deus. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. 18. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Olha para cá, irmãos. O sumo sacerdote já não ouvia mais de Deus. Precisava de intermediário. Precisava de recado. Quando alguém está precisando de recado, Deus pode até usar um profeta, uma profetisa, e trazer uma palavra. Acontece. E quando é Deus, a gente sabe que é Deus. Mas você já pensou um sumo sacerdote, um líder principal, que Deus não lhe falava mais? Não manifestava mais a ele? Precisou Deus pegar um garoto. Glória a Deus pelos garotos. Daqui a pouco nós vamos ver as características de Samuel. Deus precisou falar com Samuel e revelar tudo o que ia acontecer. Você dobra o joelho, o Espírito Santo ministra ao teu coração. O Senhor te dá a palavra revelada na Bíblia. Fala contigo através de sonhos proféticos. Fala com você na hora de um culto como este. Você tem ouvido a Deus? Não apenas uma mensagem, mas no teu espírito Deus comunica com você, e todos nós que nascemos de novo sabemos quando Deus fala ou quando Deus não fala. Conserve a tua conexão. Acima de qualquer coisa. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Escutou? Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, disse Jesus, se não estiverdes em mim. Estai em mim, e eu estarei em vós. O que nos torna dinâmicos, que nos proporciona um ministério frutífero, com vida, é a comunicação com o Senhor. É o contato com Ele. Aleluia, irmãos. É estar ligado.
é não ter nada interrompendo a nossa comunhão. E se tem, a graça está disponível quando há um arrependimento sincero e a pessoa é outra vez conectada. Digam glória a Deus. Digam aleluia. Quinta característica da geração de Eli: perderam de vez a glória de Deus. 1 Samuel 4, a partir do verso 11. Esse texto, capítulo 4 de 1 Samuel, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Porque olha o que está registrado, eu não vou ler o texto todo porque ele é longo. Mas no capítulo 4, a partir do verso 11, nós vamos encontrar: a arca de Deus foi tomada. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. 12. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado, observando na sua cadeira, ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam cegos, e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele cai da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Pare aí a leitura do texto. Irmãos, o texto é autoexplicativo, e você é estudioso da palavra. O cumprimento da profecia que Deus entregou através de Samuel está cumprindo agora. Chega um homem da batalha com a notícia: Israel perdeu a guerra. 30.000 homens morreram. 30.000 morreram na batalha. A arca, que representava a presença de Deus, simbolicamente, foi tomada e levada. O homem disse a Eli: seus 2 filhos, aqueles filhos que brincou com o pecado, da imoralidade, da desonestidade, que achava que tudo era normal, aqueles 2 líderes que acostumaram com as coisas de Deus, que viviam na porta da igreja seduzindo moças e mulheres, e que o pai não repreendia com rigor, deixava correr. Os 2 morrem no mesmo dia. O juízo chegou. Misericórdia. Eli, quando ouve a notícia, a arca tomada, Israel perdeu 30.000 homens, seus 2 filhos acabam de morrer,
diante daquele choque, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Diz a Bíblia que ele tinha 98 anos de idade nessa ocasião. E era bem obeso. E já tinha perdido a visão. Visão física e a visão espiritual já tinha perdido há muito tempo. A mulher de Finéias estava grávida, lembra do texto? Estava esperando neném. Quando ela soube que seu marido morreu daquele jeito, ela tem dores de parto e dá à luz precocemente e morre no parto. Alguém diz: tenha ânimo, você ganhou um menino. E ela nem quis saber e morreu. E o nome do menino foi Icabode, que traduzido é foi-se a glória de Deus. Irmãos, olha para mim. Essa mensagem, ela nos incomoda muito. Porque há tantos anos depois, a gente vê um retrato semelhante acontecendo. Você vê líderes com o mesmo comportamento imoral. Nós temos ouvido e visto e temos tido atitudes de disciplina em diferentes lugares do Brasil, envolvendo esse tipo de comportamento de Ófine e Finéias, a mesma coisa. Pessoas que vêm para o culto, vêm para adorar a Deus, e líderes da igreja. Aproximar dessas pessoas e seduzir essas pessoas. Ou mulheres, líderes, seduzir homens. Parece mentira nos dias de hoje, mas olha, lamentavelmente isso cresce por aí afora. Por isso que o Senhor está trazendo um tempo de juízo, e o juízo começa pelo altar, começa dentro da casa de Deus, começa por nós. Sempre foi assim, e sempre será assim. Foi-se a glória. Quantos já tiveram a glória? Quantas igrejas já foram vivas? Quantos ministérios já foram frutíferos? Quantos lugares você chegava e sentia o céu rasgado, aberto? E quantos estão vivendo essa experiência de perder a glória? Foi-se a glória de Israel. Meu querido, a coisa é muito séria. Nós não somos um grupo religioso, tradicional, que querem apenas um movimento religioso, adeptos, sabe, número por número. Não, 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 não. A Casa da Bênção é uma igreja biblicamente saudável. A Casa da Bênção é uma igreja que crê no arrebatamento, que crê na volta iminente do Senhor, e que crê nos céus real, onde nós vamos encontrá-lo e viver com Ele eternamente. Nós não somos alguém que quer apenas um movimento com outros propósitos. Nós queremos apresentar ao Rei uma noiva santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja santificada pela lavagem da palavra, uma igreja renovada, sem ruga de envelhecimento, uma igreja atual. Glória a Deus, porque Deus tem um remanescente, e não somos só nós.
Tem milhões e milhões e milhões no Brasil e nos 5 continentes do planeta que servem a Deus com sinceridade, com integridade, tentando levantar e trazer de volta aqueles que porventura tenham desviado do caminho. Mas se não quiserem, prossigamos nós. Cuidemos de nós mesmos em primeiro lugar. E aí cuidaremos dos outros. Foi-se a glória, misericórdia. Lá no livro de Ezequiel, Ezequiel teve uma visão, quando Deus manda ele abrir um buraco na parede do templo. E ele abre e olha. E quando ele olha, ele vê lá dentro todo tipo de imundície. E a glória que estava no altar retira-se e já estava na porta indo. Por isso que o que nós carecemos e nunca podemos perder é a presença manifestada, a glória de Deus. Precisar rasgar, o coração rasga. Nós cantamos aquela canção, não é? Me rasgo, como é que é? Mas venha, Senhor, porque quem já esteve no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Quem já desfrutou da presença de Deus, da glória de Deus, Ele é o nosso deleite, Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso prêmio, Ele é a nossa alegria, o relacionamento com Deus, a comunhão com Ele. Se você está sendo, de alguma maneira, meu irmão, negligente, está perdendo o que você já teve, há tempo de recuperar. Voltar ao primeiro amor, para que a glória de Deus não te deixe, para que a presença de Deus não te deixe nunca, mas aumente de intensidade. Aleluia! Esta glória hoje não são aqui nas 4 paredes, mas é em mim e em você. Tem presença de Deus em você? Tem vida de Deus em você? Tem ou não? Aleluia! Foi triste demais o capítulo 4 do livro de 1 Samuel. E eu finalizo aqui esse lado negativo para tentar te dar o lado positivo. Olha no ministério que identifica com Eli, outra coisa tenebrosa que acontece. Promessas são bloqueadas e transferidas para outro. Promessa de Deus, feito para alguém. Se esse alguém identifica com um mau exemplo de Eli, tal como ocorreu com Eli, vai acontecer com esta pessoa. As promessas serão bloqueadas e a bênção será dado a outro. 1 Samuel 2:30. Olha o texto. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à tua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O que Deus está dizendo a Eli? Eu tinha dito que tu e a tua casa seriam sacerdotes perpetuamente. O pastor Luciano subirá lá em Brasília, na noite de sexta-feira da convenção. Ele pregou sobre a profecia contra a casa de Eli. E ele nos mostrou, biblicamente, que ao longo de 300 anos depois, tudo que Deus disse sobre a casa de Eli, aconteceu. Até 300 anos depois,
porque Deus é fiel e Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Aqui, queridos irmãos, a palavra foi a promessa que eu lhe fiz, a bênção que eu prometi para a tua família, não será mais garantida, não está mais disponível, porque diz o Senhor: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Honre a Deus, meu irmão, e o Senhor vai te honrar. Honre ao Senhor, e Ele vai te honrar, onde quer que você esteja, debaixo da bênção dEle. A bênção não está no lugar, a bênção está na pessoa. Cuidado com isso. Tem gente que acha que se mudar de cidade as coisas serão diferentes. Tem gente que acha que se mudar de estado as coisas serão diferentes. Tem gente que acha que se mudar de país para um país de primeiro mundo, as coisas serão diferentes. O problema não está no lugar. O problema está na pessoa. Abraão e Ló separaram. E Abraão disse para Ló: escolha, não pode ter conflito entre os meus pastores e os teus pastores. Não pode ter polêmica, briga, discussão entre os meus e os teus. Escolha. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para o sul, eu vou para o norte. Escolha, Ló. E Ló botou os olhos e viu as campinas do Jordão. E disse: tio Abraão, já escolhi. Eu vou para as campinas verdes do Jordão. E foi bater a cara em Sodoma e Gomorra. Abraão foi para o deserto, mas a bênção estava nele. Deus estava na vida dele. A boa mão do Senhor estava sobre ele. Guarda esta expressão: a bênção não está no lugar, está na pessoa. Onde chegar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder da igreja, cheia de Deus, vai irradiar a vida. Ele vai destilar a vida. E vai contagiar muitos. E muitos serão transformados, salvos, curados, restaurados, porque a bênção está na pessoa. E é a partir da pessoa que as coisas acontecem. Digam aleluia. Nós não queremos a igreja de Eli. Nós não queremos a geração de Eli. Misericórdia. Nós rejeitamos as características do ministério de Eli e de seus filhos. Rejeitamos. Nós queremos ser aqueles que identificam com a geração Samuel. Vamos ver agora quais são as características da geração ou da igreja de Samuel. Primeira, Samuel é resultado de oração, lágrimas e voto. Aleluia. A casa da bênção é resultado de oração, de lágrimas e de voto. Apóstolo Doriel e missionária Ruth, um casal que orou, e orou com intensidade. Um casal que nos discipulou e nos ensinou o poder da oração, das vigílias, dos jejuns, das lágrimas, pelas almas. Uma igreja que nasceu do nada na Praça Vaz de Melo, em BH, sob o manto da oração.
Como orvalho que dá vida às flores, assim é para os salvos a oração. Jesus teve constante vitória, porque sempre viveu em oração. Samuel foi fruto de oração de sua mãe e fruto de voto. Você conhece o texto? Dá uma olhadinha. Samuel 1:20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ana jejuou muito. Ana orou muito. Ana chorou muito. Ana fez um voto especial e Deus curou a sua esterilidade. E ela engravidou de Samuel. Aleluia! Então ele é fruto de oração. Bendito seja o ministério que nasce sob o manto da oração e que permanece. Jesus deixava as multidões e ia para o lugar solitário e orava. Os apóstolos disseram: ensina-nos a orar. Eles não disseram: ensina-nos a pregar. Ensina-nos a fazer um discurso bonito. Mas eles disseram: ensina-nos a orar. Porque eles sabiam que quando Jesus orava, a atmosfera mudava. As multidões eram impactadas. Os milagres aconteciam. E ele era vitorioso em todos os embates. Ensina-nos a orar. Aleluia, irmãos. Que o Senhor conserve este ministério como ministério com a marca da oração. Segunda marca do ministério Samuel, é consagrado ao Senhor. 1 Samuel 1:24, vamos acelerar. 1 Samuel 1:24. Depois de desmamá-lo, atenção, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. A minha tradução diz: eles sacrificaram o novilho e levaram, minha tradução diz, e consagraram o menino ao Senhor. Olha para cá, a segunda característica da igreja de Samuel é que é uma igreja consagrada. Olha para mim, levante a cabeça, eu quero fazer uma aplicação aqui que o Espírito Santo está mandando. Santo é uma coisa, consagrado é outra. Há muita gente com a vida santa, mas não com a vida consagrada. Como assim? Há muita gente com a vida santa, não compactua com o pecado, não participa do sistema mundano, né? É fiel ao marido, à esposa e tal, não tem nada assim de pecado aberrante na vida da pessoa. Ele mantém uma vida de padrão. Ele é um santo, uma santa, está separado. Separado, mas não consagrado. Qual é a diferença de ser santo e ser consagrado? Ser consagrado há reticência. Eu já disse isso aqui em segundas-feiras. Neymar é consagrado ao mundo do futebol. Não é assim? Um atleta tal é consagrado à sua profissão, dedicado, entregue àquilo que ele faz com paixão. Deus quer que eu e você, além de sermos santos, sejamos consagrados, sejamos dedicados,
Sejamos comprometidos com o chamado. Não basta ser santo. Deus quer que você seja consagrado, dedicado, comprometido, entregue. É como aquela pessoa que ora: Senhor, salva aquela minha vizinha, toca o coração dela. Aí o Espírito Santo diz assim: eu só posso fazer isso através de você. Bota o pezinho na rua. Eu vou caminhar através dos seus passos. E eu vou falar através da tua voz. E eu vou tocar aquela vida, mas eu preciso de uma parceria. E você é meu parceiro. Eu manifesto através de você, como foi na tua salvação. A pessoa dando ordem: Senhor, visita o hospital. Ele diz: eu quero ir, meu servo, minha serva, mas eu preciso de você, eu vou através de você. Eu estou em você. Eu me manifesto através de você. Isso tem a ver com consagração. Consagrado a uma causa, abnegado, que se disponibiliza para cumprir o chamado, o propósito de Deus. Samuel foi consagrado de tal maneira que passou a morar dentro do templo. Que coisa forte! E foi uma bênção. Terceira característica da igreja de Samuel. Quem está anotando, anota. Ele ministra ao Senhor. Quem identifica com o ministério Samuel, ele ministra ao coração do Pai. 1 Samuel 2,18, olha lá. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava, aleluia, perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Ele ainda era criança, um pré-adolescente, com coração adorador. Não tinha auditório, não tinha público. Era ele e o seu Deus. Escutou isso, irmãos? Tenha um coração que ministre ao coração de Deus. Você não precisa de alguém para ver, para te aplaudir, não. A nossa audiência é Ele. A nossa maior audiência é Ele. Importa o que Ele pensa, importa o que Ele vê, importa o que Ele recebe. Seja um homem e uma mulher que tenha a sós com Deus. Ore coletivamente, mas ore a sós. Tenha tempo de louvor coletivo, mas tenha tempo de louvor só você e o Senhor. Deus disse a Abraão, e eu amo esse texto, quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele disse: eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou o teu prêmio, eu sou o teu deleite, eu sou a tua alegria, deleita-se em mim. É isso. Ministre ao Senhor. Deus para nós não é apenas uma grafia, Ele é real. Aleluia, irmãos. Tenha prazer em ministrar ao coração do Pai, e Ele vai ministrar ao seu. E Ele vai vir e vai lhe tocar, e vai gerar vida na tua vida. Aleluia. Samuel ministrava. Tinha prazer em Deus. Quarta característica do ministério de Samuel: ele crescia no Senhor. 1 Samuel 2,26. 2,26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo.
Irmãos, isso não mexe com você, não. Ele crescia na graça. Ele crescia fisicamente. Ele crescia no conhecimento. E cada dia Deus o estimava mais. Uau! Cada dia Deus o amava mais. E não só Deus, o povo de Deus o amava. Que Deus nos dê um coração como o de Samuel. Que você e eu possamos crescer cada dia. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Hoje temos que estar melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não é? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Em todas as áreas. De mais oração, mais santo, né? Mais dedicado, melhor marido, melhor esposa, melhor vovô, melhor vovó, melhor papai, melhor mamãe, melhor amigo, melhor amiga. Crescer. Crescer no conhecimento da palavra. Leia, examine, leia bons livros. Daqui uns dias nós vamos lançar o livro da minha autobiografia. Os pastores vão comunicar com vocês e aqui também, que você possa ler, você possa adquirir bons livros. Há muita coisa boa que vai te ajudar a crescer no ministério, no chamado. Casa da Bênção tem a casa publicadora, publicando grandes e bons livros, que serão cada dia lançados para os irmãos. Líderes são leitores, e leitores são líderes. Quem não lê a Bíblia, como é que pode ser pastor se nunca leu nem o Novo Testamento todo? Se nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, comece a ler, devorar. Uma vez, duas vezes, três vezes. Você vai ganhar prazer na palavra. E ela vai se tornar viva dentro de você. Glória a Deus, irmãos. Cresça. Cresça na graça. Eu fui em São Luís do Maranhão, fiquei tão feliz olhando para o pastor Kleber e para a sua esposa. Vendo como eles cresceram na liderança e na graça diante daquele povo maranhense. Eu dizendo, é nosso filho, uau! É nossa cria lá da terra. Eu sou daquele que tem prazer de empurrar. Vá, meu irmão. Deus te chamou, cresça, avance. Vá, execute, faça. Lá em Ponte Nova, Tânia e o Juvan, preguei lá há pouco tempo, uma multidão. Um prédio lindo, bonito. Glória a Deus, foram discípulos nossos aqui. Avançaram, cresceram. Pastor Laércio foi discípulo nosso aqui. Está fora do estado agora, fazendo uma grande obra. E você tem crescido aqui no estado do Espírito Santo. E precisa continuar crescendo cada dia. E quem sabe um dia, Deus também vai te chamar para algum lugar do Brasil. Ou fora do Brasil. Seja consagrado. Isso é, dedicado e disponível para o uso do Senhor. Aplauda o Rei da Glória. Samuel crescia. O Espírito Santo manda dizer para você, tem gente que em vez de crescer, está decrescendo. Deus te chamou para crescer. Se houve algum estacionamento, se houve alguma trava, só atrasou, mas você não perdeu. Irmãos, essa é uma palavra profética que o Espírito Santo está me dando agora. Se alguém saiu do trilho, do caminho, você não perdeu como Eli, apenas atrasou. Mas o Senhor mantém a promessa sobre a tua vida, e é a promessa de crescimento, de avanço e de ministério explosivo para a honra e para a glória daquele que te chamou um dia. Se você crê, se manifeste diante dele. Mais forte ainda.
Aleluia! Quinta característica da igreja de Samuel, e nós pertencemos à igreja de Samuel e não de Eli. Aleluia! Quinta característica, é uma geração que não se corrompe, sabe fazer um ambiente, não é produto do meio. Meu Deus! Há um pensamento que diz: o homem é produto do meio. Não. Para quem é de Deus, não. Para quem é de Deus, ele pode conviver no meio mais corrupto, como Daniel conviveu em Babilônia. Pode conviver como José do Egito conviveu e não se contaminou. O homem não é produto do meio. Pelo contrário, o homem de Deus e a mulher de Deus influencia o meio que ele vive. É para isso que Deus me chamou e te chamou, para fazer diferença na geração, para marcar a nossa geração, pela graça dele, pelo poder dele, pela bondade dele, pela fidelidade dele. Tome posse, aleluia! No meio daquela corrupção, Ofni e Finéias adulterando, corrompendo, roubando. Samuel foi criado naquele meio, mas o meio não lhe fez a cabeça. Ele não foi contaminado, ele manteve-se íntegro. Irmãos, essa sociedade está podre, esse mundo está estragado, cada dia pior. As pessoas dizem: olha, todo mundo faz isso, por que você não faz? Eu tenho dito aqui, você e eu não somos todo mundo, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos o povo peculiar, nós somos o povo escolhido. A igreja anda na contramão da cultura da pós-modernidade, na contramão. Verdade, irmãos? O sexo fora do casamento, todo mundo faz, todo mundo, vírgula. Todo mundo não. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu cortejo e vou casar virgem. Esse mundo acha graça quando fala que um homem, que uma mulher com 18, 20, 22 anos é virgem. Popou e guardou para o seu escolhido, para a sua escolhida. A sociedade faz gracejo com isso. E até dentro das igrejas isso tem entrado. Mas uma igreja temente a Deus, biblicamente saudável, as moças e os rapazes cortejam e aguarda para ter um casamento santo na presença do Senhor. Se alguém errou, a graça de Deus te alcançou, não erre mais. Mantenha a tua vida a partir de agora santa, irrepreensível, e Deus vai lhe dar o de melhor. Aplauda ao Senhor com alegria. Sexta característica da igreja de Samuel: Deus fala com ele. 1 Samuel 3, de 1 a 5. Deus fala com ele. Quem pode dizer: Deus fala comigo? Com quem Deus fala? Manifeste aí, deixa eu ver. Quem conhece o Senhor, levante a mão. Levante a mão para eu ver, levante. Deus fala com você? Fala. Está falando agora, está falando. Está falando no louvor, está falando na oração, está falando na adoração, está falando na leitura da palavra. A geração, a igreja Samuel, Deus fala com esta igreja. Aleluia! Olha aí, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Mas para Samuel era.
Samuel, Samuel, pelo nome. Samuel, Samuel. Samuel de Carapina. Samuel, filhote de João David. Né? Outro dia eu estava brincando com ele. Falei, fala para mim a historinha de Samuel. E Deus chamou pelo nome. Deus chama você pelo nome. Ele conhece o teu nome. E conhece o teu sobrenome. Sabe tudo a teu respeito. Sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabecinha. E sabe até quantos já caíram da sua cabecinha. Pela onisciência. Aleluia, irmãos. Irmãos, eu não sou pregador. Eu sou mais treinador do que pregador. Eu quero que você pegue isso como ensino de treinamento. E vá aplicando esses princípios no teu espírito. Aleluia. Sexta característica da igreja de Samuel. Uma igreja que jejua, que se arrepende e que ora. 1 Samuel 7, de 2 a 6. Aqui agora Samuel já está mais idoso, no capítulo 7. Olha o que ele faz agora. E nós somos da igreja de Samuel. E temos que praticar esse princípio. Olha que texto lindo. Me ajude um dos pastores, pega o microfone ali. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, chamou para o confronto, para o conserto. Livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postes ídolos. Consagre-se ao Senhor. Preste culto solene a Ele. E Ele os libertará da mão dos filisteus. 4. Assim os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. A igreja de Samuel confronta, convoca para jejum, para dia de consagração, para tirar os ídolos, jogá-los fora. Essa é a característica da igreja de Samuel. Aleluia! Casa da bênção, capixaba, identifica com a igreja de Samuel. E não vamos negociar. E não vamos transigir, porque esse é o caminho. Finalizando agora, escute isso. Com esta convocação, os filisteus foram derrotados quando chega no verso 6. Olha aqueles que derrotaram Israel nos dias de Eli. 30.000 morreram no mesmo dia. Esses mesmos inimigos, agora, com as armas espirituais que Samuel convoca, os mesmos são derrotados. Olha o verso 6 do capítulo 7. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor naquele dia, jejuaram. Igreja de Samuel é assim mesmo. E disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. E disseram: Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. 9.
Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado, ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Uau! Foi sobrenatural. Deus trovejou. Deus guerreou. Irmãos, não tema o diabo, não tema principado e potestade, não se impressione. Cabe a nós mantermos uma vida de comunhão, de oração. Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. Jeová Nissi, Ele é a minha, a sua e a nossa bandeira. Aleluia! Glória! Samuel orando, o povo orando e jejuando, Deus veio, trovejou. Aleluia! A outra tradução que vai mostrar uma chuva de pedra. Destruiu por completo o inimigo, porque havia Samuel, que nunca transigiu, nunca saiu do caminho, sempre manteve uma vida de testemunho. Não temos, irmãos, e agora eu vou te mostrar o último texto, segura para esse texto, e eu encerro aqui. Olha para mim. Isso aqui comove muito o meu coração, que eu vou dizer aqui agora. Samuel agora está velho, idoso. No final dos seus dias. No final do seu ministério. Samuel convoca uma grande assembleia. E se coloca diante do povo. Olha a integridade de Samuel. Olha a vida de retidão. Que Deus nos ajude. Nós estamos em obras. Nós somos frágeis e imperfeitos. Se na antiga aliança alguém pôde fazer isso, imagine na nova aliança, pastor Rodrigo. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos buscando a cada dia acertar. Erramos, reconhecemos, pedimos perdão para não errar mais naquela área. Tropeçamos aqui e ali. Não estamos falando de uma santidade total e plena. Santidade total será só depois da glorificação do corpo. Quando o corpo mortal se transformará em imortal, não é? O corruptível em incorruptível. Aí sim, a glorificação total. João escreve, não pequeis, mas se acontecer, temos um advogado à direita do Pai. A graça do Senhor nos alcança. Amém, irmãos? Mas aqui agora, vê o que Samuel faz. Eu acho isso aqui extraordinário demais. Olha o texto. Samuel, olha para cá, vamos ler junto isso aqui, vamos? Tempere a garganta aí, como diz lá no Nordeste. Dá para ler junto? Dá. Olha que coisa forte. Pega o outro microfone aí, irmão. Vamos junto, vamos lá. 1, 2, 3. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram, estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido.
Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. 4. E responderam: você não nos explorou, nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das nossas. Aleluia! Glória! Essa integridade que deve haver na vida de cada pastor, de cada pastora, de cada líder. Ele reúne o povo todo e faz um desafio, dizendo: se algum de vocês, e estava falando para mais de 3 milhões de pessoas, tem alguma coisa contra mim, fale agora. Se alguma coisa eu prejudiquei algum de vocês, explorei vocês, defraudei vocês, recebi propina, recebi suborno, se eu vendi vocês politicamente, se eu fiz e aconteci isso, aquilo outro, diga agora. Final da vida. Ele diz: desde a minha juventude eu caminho com vocês. E todos, numa voz unânime, disseram: nunca. Seu testemunho é digno. Olha para cá. Que tal? Igreja de Eli ou igreja de Samuel? Ministério de Eli ou ministério de Samuel? O Espírito de Deus te dá sabedoria e complete no teu espírito que nós possamos cultivar todas as marcas existentes ou que existiram no ministério de Samuel, para que no final da nossa jornada possamos ouvir: servo bom, serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que possamos gerar discípulos à nossa imagem, porque assim será. Os Elis de hoje, os Ofnim e Finéias de hoje, geram a sua imagem e a sua semelhança. Está cheio por aí. Cuidado com os lobos de fora. E cuidado com os lobos de dentro. Paulo falou disso para os líderes de Éfeso. Tem lobo de fora e tem lobo de dentro. Enrustido. Que pode, de uma hora para outra, tirar a capa e mostrar os dentes. Cuidado. Essa mensagem é uma mensagem de advertência e uma mensagem de cura para alguém que, porventura, tem alguma identidade com o ministério desastroso que foi de Eli e de seus filhos. Fique de pé na presença de Deus.